Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite, seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos tratar acerca do lixo eletrônico. E para falar sobre esse tema, eu tenho a alegria, a honra de receber aqui na bancada do Pauta em Debate, Alex Gonçalves, que é, na verdade, diretor da ONG E-Lixo. Alex, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Alex, na verdade, você é o diretor da ONG, mas também é o seu idealizador. Sim. Da onde surgiu a ideia de ter, de fato, um ambiente, um local para reciclagem do lixo eletrônico? Sim, quando em 2008, quando tivemos a ideia de promover a reciclagem do material eletroeletrônico, Londrina e nem a região aqui contava com esse serviço. Então tinha aí vários pontos na cidade de descartes incorretos de materiais eletroeletrônicos, e na época também eu trabalhava com esse tipo de produto, eu era técnico de informática, tinha uma empresa, e entrando em contato com os órgãos ambientais, não tivemos nenhuma resposta sobre quem coletaria ou onde destinaria esses materiais. Acabamos idealizando o projeto e aí fomos ver que aqui na região estava sendo descartado tudo em aterro, esses materiais. Então tem produtos ali que demoram muito tempo para se deteriorar, né? Então aí acabamos viabilizando e agora está desde 2008 aí funcionando com uma demanda inclusive grande de materiais que hoje são descartados. Alex, eu te faria duas perguntas. Primeiro, hoje nós temos uma quantidade muito grande de equipamentos tecnológicos que estão praticamente cada vez mais acoplados à nossa vida, né, ao nosso dia a dia. Celulares, computadores, enfim, uma série de instrumentos. O descarte desse material tem aumentado, me parece. Sim. Você teria uma projeção em dados mundiais, em dados locais, de quantas toneladas nós descartamos desse material? Sim, eu aqui não tenho como te dar os dados precisos, mas são muitos. Então, alguns dos fatores que fizeram com que esse número se elevasse é o financiamento fácil. Né? Hoje você compra com bastante parcelas, aí fez com que a demanda do lixo eletrônico se elevasse, a inviabilidade do conserto, né? O uso de tecnologia pelos jovens. Só para você ter ideia, eu fui ter o meu primeiro celular com 18 anos. Né? Eu tenho duas filhas com 11, as duas já têm celular, as duas já têm notebook, as duas já têm TV. Eu não tinha TV no meu quarto, ela já tem TV no quarto. Então, isso, o consumo, né? Aproveito aqui para fazer um parênteses. A minha filha, quando completou 2 aninhos, o vô deu um tablet. Sim. Quer dizer, é uma nova modalidade de brincar, de lidar, de interagir. Exatamente. Com o equipamento eletrônico. Às vezes você pega aí uma bonequinha, pelo simples fato dela chorar, ela tem uma plaquinha que faz ela chorar. Ela é 5% de eletrônico e 95% plástico. Ela entra na classificação de eletrônico, porque precisa ser retirado aquele produto para depois ser enviado para o plástico para poder se caracterizar. Isso, mas a princípio ela é eletrônica. E a segunda questão que eu te colocaria é o seguinte: esse projeto idealizado em 2008, portanto nós temos aí 8 anos da ONG, e nós temos hoje uma legislação específica nesse âmbito do descarte. Sim, temos uma legislação, né, da logística reversa, né, mas não é comum você ver, né, pontos de descartes. Por exemplo, a legislação fala que o recolhimento por esses produtos, né, porque por ser uma ação compartilhada, né, fabricante, comerciante, consumidor. Então teria que ter pontos de descarte no comércio, onde o consumidor levasse, o comerciante recebesse e o fabricante recepcionasse isso de volta. Isso ainda não está funcionando na prática. Ou seja, essa cadeia ela não está fechando. Ela não está fechando. Então, em 2008, quando a gente idealizou o projeto de reciclagem de eletrônico aqui em Londrina, eu idealizei somente para Londrina, entendeu? Aí fomos ver que vários outros municípios não tinham também esse descarte. E tem hoje aí quando iniciou os projetos da ONG, em média de 6 toneladas a gente coletava, 6 a 8 toneladas. Isso por mês? Isso por mês, entendeu? Hoje coleta em torno de 60 toneladas. Só para você ter ideia de como que não tem
pontos de coleta aí disseminado pelo comércio, pela cidade, pela região. Ou seja, nós temos 100 municípios onde vocês coletam 60 toneladas mês. Sim, todo final de semana tem uma ação, inclusive esse final de semana tem uma ação de coleta aqui em Londrina, e uma ação simples, coleta 4, 5 toneladas de materiais. E esse movimento de coleta, a cidade que forma? Vocês anunciam um local, a população vai até esse local e faz o descarte? Sim, a gente determina o local e antecipadamente a gente faz uma divulgação nas mídias sociais que a ONG tem, e a população vai entregar lá nesse dia, não tem custo, né, para a população, né? E é uma outra coisa também que a ONG hoje tem 15 funcionários, não recebe recurso financeiro público para gerir seus negócios e vive especificamente da doação que a população acaba entregando. Eu vejo hoje a população de Londrina como uma população totalmente responsável, porque se você tem um local para destino do material, a população aparece para entregar. O que muitas vezes falta é estímulo por parte também do poder público, no sentido de poder contribuir com as ações na questão ambiental da ação. Não só o estímulo, mas também um processo educacional, né? Que a pessoa passe a ter essa consciência que esse material que ela tem lá em casa não mais utilizável, ela tem que ter uma destinação correta. Exatamente, falta educação ambiental também. Muitas vezes hoje a população, eu sou... para dizer isso daí, a população, se você não taxar ela, que nem a gente está fazendo hoje, né? A gente não taxa ninguém para receber o material. A população aparece para entregar o material para você. Agora, você vê aí que uma cidade, um grande centro igual Londrina, tem várias outras demandas, além do lixo eletrônico. Hoje você ainda consegue ver lixo eletrônico descartado aí, mas são poucos locais. Mas no passado tinha locais frequentes de lixo eletrônico leva num determinado local. Até lembro que em 2008 tinha a Estrada dos Pioneiros aqui em Londrina, era o local onde se descartava o eletrônico. E quando não, né, Alex? No local onde menos deveria estar, que são os fundos de vales, né? Pois você acaba encontrando esse tipo de material lá. Televisão, você encontra rádios, tudo descartado aí, mas a ONG Lixo está recepcionando esse produto, não tem custo para a população, e entregando lá a gente vai fazer um trabalho legal. Alex, pelo que eu entendo, na tua fala, vocês realizam praticamente um trabalho aqui que seria de responsabilidade social, né? Essa contribuição com a sociedade. Isso. Não gera nenhum custo para a população, contribui com a sociedade. E vocês teriam também algum aporte no sentido de uma formação, de uma educação nesse aspecto para a população? Ou a ONG não entra nesse mérito? Sim, nesse momento ainda não tem. O que a gente tem promovido bastante são palestras de conscientização, né? Várias empresas têm convidado a gente para promover palestras, escolas, universidades, mas é uma das ideias que eu tenho comigo que a gente vai acabar promovendo aí, talvez nesse ano ainda de 2017. Agora, na nossa realidade atual, nós vivemos aí um cenário de uma indústria do descarte, né? Nós não produzimos mais aquele produto que tem uma vida longa, é uma vida curta, a começar pelo celular, né? Ele tem uma vida muito curta. A questão do descarte, ela está impregnado já na própria lógica do consumo. Sim. Então, quer dizer, o trabalho de vocês é um trabalho que visa a conscientização, a separação, a reciclagem. E a pergunta que eu te faria, isso é colocado hoje, é visualizado no processo como um todo, como oportunidade de gerar lucros? Então, veja só, na verdade gera lucro, tem que gerar lucro, você tem que ser autossustentável, tanto ecológico quanto financeiramente, entendeu? Hoje a ONG é sustentável do ponto de vista ecológico e do ponto de vista financeiro também. Eu estava lendo uma reportagem até outro dia aqui na França, né? Tem uma situação chamada obsolescência programada, né? Que as televisões eram... Não digo que era programado, mas duraria aí no máximo 2 a 3 anos, uma televisão de LCD, uma de LED. Então eles criaram uma lei onde o fabricante tem que garantir o mínimo de funcionamento do produto por 5 anos. Eu acho isso interessante, porque você acaba comprando um produto, com 3 anos o produto não suporta mais, não funciona, você tem que descartar e comprar outro. Não sei se a comparação aqui é correta, mas um pouco do que entrou na questão do automobilística, né, dos carros. Olha, o carro tem que ter uma garantia de 3, depois 4, 5 anos. Quer dizer, não dá para você comprar um carro zero e o carro daqui a um ano está com problema. Eu imagino que o fabricante ele tenha que garantir o mínimo de funcionamento, né? Por exemplo, essa lei que foi feita na França aí, parece que não entrou em vigor ainda, mas deve entrar em vigor logo logo,
aqui no Brasil também era uma ideia de se poder promover isso daí, né? Para que não tenha um consumo desenfreado, né? Alex, não sei se você concorda ou não, pela tua experiência dentro da ONG Elixo, que nós estamos passando por um processo de conscientização, né? Não só em relação ao consumo, mas também em relação ao papel que nós ocupamos dentro do planeta. Sim. Você que está lidando mais de perto com isso, Sim. há essa sensibilidade, Sim. essa percepção? Por isso que a ONG trabalha especificamente com a parte do reaproveitamento. Veja só, se você pega produtos que ainda estão em condição de uso, por exemplo, eu recebo muita coisa nova ainda, talvez não atualizado, mas muita coisa nova na caixa de apreensão, de Receita Estadual, Receita Federal, e que para eles não tem mais utilidade, mas que tem utilidade para outro. Quando você está fazendo esse processo, você está dizendo que o fabricante não há necessidade de fazer um outro produto daquele, que você vai repor aquilo ali no mercado. Não foi usado e que você está destinando, assim, dando uma sobrevida para ele, né? Porque se você não cuidar desse planeta, nós já estamos praticamente no limite, né? Tem que ter, inclusive, mais ações como essa da ONG para trabalhar a parte do reaproveitamento. Porque, na verdade, desde a década de 60 já há uma clareza muito grande da finitude dos nossos recursos naturais. Os recursos naturais são escassos. Na medida que você trabalha no processo de reciclagem, você está reaproveitando Sim, isso, né? sim. Ou refazendo equipamento, ou Exatamente. agregando tecnologia a Sim. ele. Muitas coisas que a gente recebe na ONG acabam sendo doado para instituição de caridade. Só para você ter ideia, teve uma grande instituição financeira nos Estados Unidos que encaminhou uma quantia significativa de materiais eletroeletrônicos para a gente, que praticamente 99% do que veio foi reaproveitado. Foi reaproveitado como? Com doação para instituições. Eu me lembro que na época veio 400 computadores, 80 foram doados para instituições aqui em Londrina e em São Paulo. E são produtos que, se eu pegasse e fosse desmontar tudo e jogar tudo para sucata, não tinha viabilidade, né? Agora, todos funcionando, todos ainda com pessoas precisando, ONGs e tudo mais aí que estavam necessitando, acabou tendo um outro fim melhor do que o lixo. Alex, nós já estamos aqui quase caminhando para o final da nossa entrevista, a quem eu agradeço imensamente, né? Alex Gonçalves, que é diretor da ONG Elixo. Para entender um pouco melhor o fechamento desse ciclo, né? Você tem o produto, né, que você retira da natureza, coloca o produto, ele gera uma externalidade. Quer dizer, vocês estão trabalhando lá na ponta para não devolver à natureza um lixo. Isso. Quando vocês recolhem esse material, olha, aqui dá para aproveitar isso, manda para uma instituição de caridade, uma instituição que possa fazer uso. Bom, isso aqui não dá para ser aproveitado. Sim. Sobra algum resíduo que necessariamente vai para o lixo, volta para a natureza? Sobra. Hoje, com esse processo que a ONG trabalha, de reaproveitamento como princípio, né, 94% do que se recebe se reaproveita. Ou é doado para a instituição, ou é vendido para o próprio sustento da ONG. Aquele 6% que realmente não tem o que fazer, porque sobra, né, são rejeitos, né, que a gente chama de rejeito, vai para aterro. Isso não tem como. Vai separando, fica aquele restinho. Mas esse rejeito seria basicamente o quê? Plástico? Seria plástico, a maioria é plástico, né? Seria a maior parte disso daí é plástico, que não tem como reaproveitar mesmo. Mas se você for pegar um cenário aí de 100%, que tudo estava indo para aterro, né? 94% é uma quantia significativa de reaproveitamento. Muito significativo, mas de qualquer forma nós estamos jogando 6% na natureza. 6% na natureza. Diminuímos drasticamente, reduz, mas uma parte disso ainda vai para a natureza. Reduz muito, entendeu? Há possibilidade de reaproveitar 100%? Eu acredito que no futuro sim, entendeu? Até por uma conscientização da população, uma separação melhor, eu acho que a gente deva chegar a esse nível. Alex Gonçalves, muito obrigado pela sua entrevista, muito esclarecedor. Eu que agradeço. Tá? Espero que você retorne aqui outras oportunidades. Sim, a população que tenha material eletroeletrônico ou cidades próximas que queiram fazer descarte, só entrar em contato com a gente está lá, faz tranquilamente aí as ações de coleta e a cidade fica limpa e o meio ambiente agradece. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já na sequência com mais informações para você. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora no segundo bloco eu entrevisto o economista e também professor na área de economia, Léuter Cardoso. Léuter, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Olha, a população brasileira, do modo geral, todos nós, né, sentimos de maneira muito sensível a crise econômica, né? Essa crise que nos pegou, né, de 2015 para cá, mais especificamente. Você, como economista, como que você aponta as causas que geraram essa crise de 2015? Nós tivemos aí a queda de várias taxas, o aumento da inflação, diminuição de arrecadação por parte do Estado, o mercado paralisado. Quer dizer, você como economista, qual o cenário que você pinta aí dentro para nós? Muito bem, diante do que nós conseguimos observar no ano de 2015, em que o PIB ele teve uma retração de menos 3,8%. O que significa isso? Que todas as atividades produtivas, como comércio, serviços, indústria, agropecuária, ao invés de crescer, elas diminuíram, sua atividade encolheu. E por qual razão nós tivemos esse encolhimento da atividade econômica no ano de 2015? Alguns motivos podem ser colocados tanto pelo lado do consumo quanto pelo lado também da produção. No que tange o lado do consumo, nós observamos, por exemplo, uma alta significativa dos preços. E hoje as famílias brasileiras, ao chegarem ao supermercado, conseguem observar essa realidade de aumento de diversos preços. E isso estaria relacionado à inflação? Sim, e aí essa inflação, na verdade, ela surgiu onde e por qual razão ela apareceu na economia tão forte em 2015 e ainda persiste em 2016. Isso em função de 2 preços que eram administrados, que são os combustíveis e energia elétrica. Quando se fala em um preço administrado, o que significa de fato isso? O governo ele dava algum tipo de incentivo fiscal para esses setores de atividade e isso fazia com que o preço ficasse um pouco mais retraído. Porém, com a crise fiscal do Estado, ou seja, a sua incapacidade de gerar novas receitas para cobrir todos os seus gastos, isso fez com que ela tirasse esses incentivos fiscais. Qual foi a consequência de tudo isso? Os preços aumentaram na economia. Quando o preço aumenta, você enquanto consumidor já sabe, um preço maior, o consumo diminui. Ou seja, eu chego no supermercado, vejo todos os preços aumentando, eu sei que meu poder de compra vem a diminuir na economia. E isso acabou contribuindo significativamente para que o consumo das famílias brasileiras viesse a diminuir. E quando a gente pensa em economia em que o consumo diminui, automaticamente também a produção diminui. Basta pensar no empresário.
se o consumo está caindo, automaticamente ele mantém ou retrai a sua produção. E isso, de certa forma, contribui de uma forma muito direta para a baixa do crescimento econômico na economia brasileira no ano de 2015 e a perspectiva também para o ano de 2016. Leuter, você, na verdade, avalia que o Estado tem um papel fundamental na regulação da economia. Porque, por exemplo, você disse que o Estado, ele subsidiava, digamos assim, determinados setores. Isso para tentar regular preços. Isso é positivo ou negativo? Porque o Estado, uma vez está regulando, também está pensando no cidadão, está pensando na economia. O Estado deixa de dar o subsídio, os preços aumentaram. Né? Mais ou menos isso que você coloca aqui para nós. Até onde você vê essa importância do Estado regulador ou não na economia? Muito bem. O Estado na economia brasileira sempre teve um papel muito relevante. Se nós fôssemos analisar a história econômica, a gente sabe que a participação do Estado ela foi muito efetiva. Quando se pensa nesses dois preços que são administrados, tanto combustíveis quanto energia elétrica, são itens de consumo essenciais para o desenvolvimento econômico e social da população. Então o governo sim, ele tem um papel importante ao administrar estes preços e também outros para que, por exemplo, a população conseguisse ter acesso a esse tipo de produto e serviço que está vinculado a esses dois itens de preço, bem como garantir, por exemplo, a distribuição igualitária de renda na economia. Mas é claro que, ao Estado fazer isso, ele precisa também garantir a sua saúde fiscal, ou seja, manter as suas contas públicas equilibradas. Porque essa não é só uma realidade da economia brasileira. Quando nós observamos algumas economias europeias, nós também temos o Estado com alguns incentivos fiscais, bem como administrando alguns preços para que a economia, de certa forma, ela possa crescer. E quando você fala que o Estado ele tem a necessidade de ter uma saúde saudável das suas contas, isso está mais implicado em que aspecto? Para que ele continue forte, comandando a economia, ou também para que ele possa atender o mercado financeiro? Como que você avalia isso? E se a minha pergunta está correta, né? Não, está correta sim. Este é um item principalmente avaliado pelas agências de risco, ou seja, aquelas agências que, por exemplo, vinculam a capacidade de um país em honrar com as suas dívidas internas e externas. E como ele consegue pagar isso? Nada mais é do que a geração de receitas e controle das suas despesas. E aí nós podemos observar sobre esses dois âmbitos que colocou. Por exemplo, para a economia, manter a saúde fiscal equilibrada, isso é essencial para que o Estado ele tenha capacidade de consumo e investimentos, ou seja, que ele consiga gerar crescimento econômico. Para o mercado financeiro, é sabido que manter este equilíbrio fiscal, ele consegue também, depois do lado monetário, deixar a economia um pouco mais equilibrada. Por qual razão? Porque se ele gasta muito na economia, isso faz com que ele entre em déficit. E aí, em algum momento, o que é necessário fazer? Ele vai aumentar os impostos, bem como aumentar a taxa de juros como uma forma de ter um recolhimento fiscal maior na economia. Porém, isso é uma decisão muito negativa a curto prazo para a economia. Então, manter um equilíbrio fiscal é saudável tanto para o setor produtivo quanto para o mercado financeiro também, que vê a economia um pouco mais equilibrada. Ver a saúde fiscal de um Estado é fundamental na decisão de investimento. Por exemplo, investidores estrangeiros, olhando para o mercado brasileiro, eles verificam isso. Bom, essa economia ela tem um equilíbrio fiscal, ela tem um equilíbrio monetário, quando sim sabe que o risco é menor e aí passa a investir nesse tipo de economia. Veja, nós estamos aqui, eu sou um grande leigo na área econômica, mas se vê, se nota, se lê que o Estado brasileiro ele paga uma quantidade exorbitante de juros para o mercado financeiro, para o mercado especulador. Como que você avalia isso? Isso faz parte das regras do jogo na economia geral, dentro do processo globalizado, ou isso seria um ponto fora da curva? Muito bem. Essa é uma análise também muito discutida, conforme você já disse, tanto no âmbito acadêmico quanto fora, inclusive no jornalismo, de que, por exemplo, o Estado brasileiro ele tem uma despesa com juros muito elevado para a dívida. E por qual razão isso existe? Isso existe como uma estratégia de controle da economia, principalmente para preços. Não é uma estratégia de curto prazo, e sim uma estratégia de longo prazo. Desde a década de 90, a gente vê o governo aumentando a sua dívida mobiliária como uma forma de controlar a circulação de moeda na economia
economia, liquidez. E por que o fez? Fez como uma forma de controlar a inflação, porque ele sabe que se ele diminui a circulação de moeda, automaticamente também ele está reduzindo os preços na economia. Porém, isso tem um efeito. Qual é o efeito? O aumento da dívida e, consequentemente, um pagamento maior desses juros. É claro que a nossa realidade para a dívida ela é totalmente diferente da década de 1990, mas hoje ela ainda também é alta, mas não neste mesmo cenário ao qual nós podemos comparar, por exemplo, com a década de 90. A dívida ela aumentou nos últimos trimestres, aumentou sim, isso faz com que se tenha um novo pagamento de juros por essa dívida e isso, consequentemente, tem um impacto também para as contas fiscais. Mas é preciso manter um equilíbrio adequado do governo para que ele consiga conter os preços e também manter uma dívida a um nível adequado que não prejudique o processo de crescimento econômico e desenvolvimento também. Na verdade, nós tivemos agora uma mudança de governo, né? E me parece que a economia não está tão dissociada da política. Nessa mudança de governo, com a saída da presidente Dilma, que tinha um modelo econômico mais específico, e agora com o presidente Temer, que me parece que a política econômica vai para um outro lado, você como economista, como que você avalia, né? Nós temos uma expectativa de melhora no mercado, na economia, ou um período de estabilidade, ou seja, nós, enquanto população, nós podemos esperar para 2017 tempos melhores ou piores? Como que você avalia, não exigindo que você faça aqui para nós profecia, mas você que tem esses dados todos aqui pode, consequentemente, fazer uma análise um pouco melhor sobre 2017 ou 2018, por exemplo. Sim, a perspectiva do mercado e dos analistas é que para o ano de 2017 nós tenhamos pelo menos um ritmo de crescimento maior. O que significa isso? A economia ela deixa de ter uma taxa negativa e sim uma taxa positiva de crescimento. E isso também irá refletir na relação de oferta e demanda, ou seja, há uma tendência muito forte para que os preços fiquem mais equilibrados no ano de 2017. Quando eu avalio o governo Temer, e aqui nós não estamos pensando em aspectos políticos, mas sim econômicos, ele tem uma proposta totalmente diferente do governo anterior, principalmente pensando em aspectos de equilíbrio, tanto na parte fiscal quanto na parte monetária. E o mercado vê isso como uma forma positiva. Por qual razão? Porque ele vê uma previsibilidade maior para a economia no que tange, por exemplo, o controle dos juros, o aumento de impostos e a estabilidade econômica. É claro que ele é um governo que não terá o mesmo prazo do anterior, porque ele já está aí na metade da vigência de um mandato de um presidente, então as suas perspectivas de curto prazo é se pensar em aspectos mais de estabilidade. De alguma forma, a economia brasileira também já tem dado alguns sinais de recuperação econômica, não de crescimento, mas sim de recuperação, ou seja, os investimentos estão voltando na economia, a indústria de alguma forma já está voltando a crescer. É claro que eu não estou colocando aqui que, por exemplo, o ano de 2017 será um ano maravilhoso em que tudo irá melhorar, os preços caírem, o emprego aumentar e a indústria crescer, por exemplo. Mas já há sinais de recuperação econômica. A tua fala é uma fala bastante técnica, né, bem acadêmica. Agora, para quem nos assiste aqui, e eu pessoalmente, né, que tem que ir ao mercado, tem que pagar as contas. Quer dizer, nós, a população do modo geral, como que nós vamos ter essa sensibilidade que realmente está melhorando? O que vai, de fato, trazer de concreto para nós, que vamos ao mercado, que pagamos a conta, o imposto, onde que nós vamos sentir essa melhora? Muito bem. Uma talvez das melhores aos quais nós podemos observar para a economia de 2017 é, por exemplo, os preços mais equilibrados. E preços mais equilibrados refletem também em um ritmo de crescimento melhor. O que significa isso? Quando você tem um preço mais ajustado, ou seja, um preço menor quando comparado a um período anterior, o consumidor, de certa forma, ele volta também a consumir aqueles itens que não estava consumindo antes. Ou seja, eu chego em um mercado, em 2015 o preço aumentou, em 2016 o preço também está aumentando, o que eu faço? Eu mudo meu hábito de consumo, de alguma forma eu não irei consumir a mesma quantidade que eu estava consumindo, eu penso em poupar mais. Em 2017, ao ver talvez os preços um pouco mais equilibrados, o que eu penso? Bom, eu posso voltar ao consumo, eu posso realizar compras a longo prazo, realizar novos investimentos. E isso acaba culminando para um processo de crescimento. Ou seja, o empresário ele se sente à vontade para contratar mais pessoal, contratar crédito para investir na sua empresa e assim fazer com que a economia ela volte então a girar em um círculo aí virtuoso, né? Ou seja, que ela possa crescer.
Eu não sei se você concordaria, nós já estamos aqui caminhando para o final da nossa entrevista, nós temos uma cultura muito mais voltada para o consumo, para o crédito, que para a poupança aqui no Brasil. Não sei se você concorda com isso. E em momentos de crise como nós passamos, isso é nefasto, porque nós não temos aquela reserva, aquela gordurinha para ser queimada. Para encerrar aqui a nossa entrevista, para quem está aqui nos acompanhando, qual que seria, digamos, a receita, a regrinha que você poderia nos deixar aqui para atravessar esse momento difícil e, quem sabe, né, no futuro começar a ter um processo de poupar também, né? Começar a fazer uma poupança. Sim, isso é muito importante quando a gente pensa principalmente em finanças pessoais, ou seja, eu olho para a economia, eu vejo que os preços estão aumentando, eu estou em um cenário de crise, por exemplo, com desemprego, e assim que eu penso, ou talvez a primeira medida a se tomar, bom, eu devo avaliar quais são meus hábitos de consumo e como eu consigo dimensioná-los diante da situação econômica que nós estamos vivenciando. Por qual razão? Se os preços aumentam, isso compromete, de alguma forma, a minha renda. Então, o que eu faço de imediato? Eu preciso redimensionar todo o meu padrão de consumo. E dentro desse padrão de consumo, eu também devo pensar em parte da minha renda para poupar. A cultura do brasileiro não é para poupança. E sim, isso também está muito vinculado ao perfil de renda que ele tem. Algumas pessoas ou algumas famílias não têm um nível de renda suficiente para que possa consumir e poupar. Em algumas situações apenas para consumir e assim sobrevive mensalmente ou por um ano. Mas o que ocorre? É preciso então dimensionar todo este meu consumo, avaliar o que é importante, o que é desnecessário e ter essa cultura de poupança mais para frente. 2017 é um ano mais equilibrado, porém não realizem dívidas a longo prazo, porque isso pode comprometer o seu orçamento, não só em 2016 quanto em 2017 também. Então fica a dica aí do nosso economista, Léuter Cardoso, com quem eu conversei aqui. Agradeço imensamente a sua presença aqui no Pauta e espero que você volte em outras ocasiões para continuar esse papo. Muito bem, muito obrigado aí pelo convite para a gente estar conversando sobre esse assunto que é tão importante a nós todos. Com toda certeza. Você que deseja morar bem, preste atenção nesse recadinho. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona, apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente, uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informações para você. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar.
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, pelo que você observa aqui no Pauta em Debate, nós trazemos sempre informações de grande utilidade a você e também à sociedade. Conversamos aqui com o Alex Gonçalves, da ONG E-Lixo, dando as dicas necessárias para o descarte correto do nosso lixo eletrônico. E conversei também com o Léuter Cardoso, que é economista, e nos trouxe aí algumas dicas, alguns esclarecimentos sobre esse processo de crise que vivemos na economia e ressaltando, sinalizando aí a melhora na economia para 2017. Espero que você tenha gostado do programa. Acesse este e outros programas no YouTube e também no nosso Facebook. Agradeço mais uma vez a sua audiência, o carinho da sua sintonia. Um grande abraço, tenham todos uma boa noite. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.